Fala pessoal, tudo certo? Professor Leandro aqui na área, meu canal do YouTube, trazendo para vocês uma aula de organização básica dos órgãos da administração pública municipal de Garopaba, para você que vai fazer o concurso agora da Prefeitura de Garopaba, tá bom, gente? Eu sou o professor Leandro Nascimento, para quem não me conhece, já fui policial militar e policial civil aqui no estado de Santa Catarina, atuei por mais de 12 anos na corporação, sou professor desde o ano de 2016, sou bacharel em Direito pela Univale, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público, mestre em Gestão de Políticas Públicas e doutorando em Educação. Vamos resolver aqui, elucidar os problemas relacionados aí a esta lei, que é uma lei complementar do ano de 2022, aí do município de Garopaba, tá? Lei complementar 2.410 de 2022, não é difícil estudar essa legislação aqui, vamos ver aqui os principais artigos desta lei, uma seleção que eu fiz. Claro que você não vai ficar adstrito somente a estas videoaulas, né? Você vai ler a legislação completa, vai jogar ali no Google, a LC 2.410 de 2022 e vai ler ela do início ao fim, tá? Sua obrigação como concurseiro fazer leitura de lei seca e também complementar os estudos com esta videoaula. Beleza? Tranquilo? Para quem quiser me conhecer lá no Instagram, este aqui é o meu Instagram, tá? @Leandro N de Nascimento Navroski, Navroski, que é o meu outro sobrenome, tá? @Leandro N Navroski. Lá você encontra materiais de estudo para esse concurso, tá? Simulados, e também dicas de estudo que eu sempre posto nos stories todos os dias. Nos destaques tem muita coisa bacana para você utilizar. Também nas minhas postagens no feed, nos reels. Ali você vai encontrar material bacana, interessante aí para você utilizar na sua preparação, tá bom? Beleza? Então quer estudar aí a partir dos meus materiais, você vai lá no meu Instagram, tá bom? Valeu? Vamos lá, vamos para cima. Artigo 2º. O que acontece, gente? A administração pública municipal vai adotar um modelo de gestão gerencial. O que é gestão gerencial? É um modelo teórico de administração pública. Tá? Isso daí vem lá da matéria de administração pública. Os modelos teóricos que a gente passou já na administração pública aqui no Brasil. O modelo gerencial é o último modelo teórico adotado, mais moderno, com base aí no princípio da eficiência. Tá? Então a gente gasta pouco e produz muito. Assim que deveria ser, pelo menos, né, na teoria da administração pública gerencial. Então é um modelo também adotado aí em Garopaba, tá? Por meio do que? Indicadores de desempenho e resultados em um governo pautado na transparência. Claro, né? A gente tem que ter publicidade, né? É o princípio da publicidade, previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Então, publicidade não só como um ato de validade dos atos administrativos, mas também como forma de dar transparência para o público saber, tá? A população saber como que está sendo gasto o seu dinheiro arrecadado ali por intermédio de tributos. Tá? Então você encontra tudo no portal da transparência, quais são os servidores do município, quanto eles ganham, quais são os cargos vagos, quanto que está sendo gasto em publicidade, em obras, em serviços, em programas, quanto que está sendo arrecadado efetivamente, quem são as empresas que são contratadas pelo município. Tudo você encontra nos portais da transparência. Tá? Também, por forma de controle administrativo, na integridade, na governança e na inovação, objetivando que redução de despesas, o amplo acesso pela sociedade, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, a formação prioritária de parcerias entre o município e a sociedade. Beleza, gente? Tranquilo? Moleza, né? Artigo 2º. Artigo 3º. O artigo 3º vai falar que a administração pública municipal ela é integrada por órgãos da administração pública direta, do Poder Executivo. Então nós temos ali os órgãos do Poder Executivo, as secretarias, tá? Os gabinetes, tudo isso faz parte da administração direta. Assim como na União, os ministérios também vão fazer parte da administração direta, onde nós temos ali órgãos, nós temos aí entes despersonalizados, onde nós temos hierarquia e subordinação do ente político em relação aos seus órgãos. Já na administração indireta, nós teremos entidades, tá? E estas entidades, elas são chamadas de fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. É um mnemônico que a gente utiliza para decorar, tá? Quais são os componentes da administração indireta. Diferentemente da administração a indireta, por serem entidades, elas são entidades o que? Personalizadas. Temos personalidade jurídica. Elas têm certa autonomia. Então nós não temos uma vinculação de subordinação e hierarquia com o ente político criador daquela entidade. Não, nós temos somente um tipo de controle muito específico, que é um controle de finalidade, um controle finalístico feito do ente político em relação aí à administração indireta, à entidade da administração indireta.
Beleza? Tranquilo? Acredito que nesse momento, né, falta uma semana para o concurso, você já está sabendo disso aí tudo. Então eu não tenho como ficar me aprofundando demais aqui para ensinar esses conceitos básicos de direito administrativo para você, até porque isso aqui não é um estudo de direito administrativo, e sim de uma lei municipal, tá? Se está faltando conhecimento ainda para você nesse sentido, de entender o que é administração direta, indireta, os controles que existem aí entre os órgãos e as entidades em relação ao ente político que os criou, você precisa voltar lá nos estudos de direito administrativo. Tá? Tranquilo? Vamos lá, gente. A administração pública municipal direta do município, do Poder Executivo, vai ser constituída por órgãos, tá? Do gabinete do prefeito municipal, do gabinete do vice-prefeito e pelas secretarias. Tá? E a administração indireta é constituída por entidades, tá? Dotadas de personalidade jurídica própria em funcionamento ou que vierem a ser criadas. E essas entidades, eu já falei para vocês, são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Fechou? Entes personalizados, dotados de personalidade jurídica, como diz aqui o artigo 5º, vou destacar para vocês, ou dotados de personalidade jurídica. Diferentemente dos órgãos da administração pública indireta, que são entes despersonalizados. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Artigo 45 vai indicar para vocês quais são as autarquias do município. Quais são as autarquias? O Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Garopaba, o IPREGOBA, e também o Instituto Municipal do Meio Ambiente de Garopaba, o IMAG. Temos duas autarquias no município. Tá? Saiba disso daí, de repente pode ser cobrado na sua prova e você, por desconhecimento, vai errar a questão. Vamos lá, gente. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para preenchimento de cargos em comissão. Cargo em comissão, você sabe que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, também conhecido como cargos demissíveis ad nutum. Tá? E quem é que nomeia as pessoas para esses cargos em comissão? São os poderes, os chefes, melhor dizendo, os chefes dos poderes. Quais são os poderes do município? Poder executivo e poder o quê? Legislativo, justamente isso. Nós não temos poder judiciário no município. Então a teoria dos três poderes lá, temos três poderes independentes e harmônicos entre si, na União, tá? Nos estados. No município não temos judiciário, não existe. Então nós temos dois poderes ali independentes e harmônicos entre si no município, tá? Aí em Garopaba e em qualquer outro município. Beleza? Tranquilo? Então o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, nomeia quem ele quiser para estes cargos em comissão. Tá claro que nós temos um percentual mínimo de servidores efetivos para ocupar esses cargos, e alguns cargos em comissão são exclusivos ali de servidores públicos efetivos. Cada município vai ter aí como eu posso te dizer, uma especificação própria, tá? Isso daí vai mudar de município para município, mas nós temos isso. Saibam que não é toda e qualquer pessoa que pode assumir um cargo em comissão. Tá? Alguns municípios vão estabelecer ali critérios para as pessoas serem nomeadas para esse tipo de cargo. Aqui no município de Garopaba nós temos também alguns critérios. Beleza? Mas você tem que saber que cargo em comissão, livre exoneração, livre nomeação pelos chefes de cada poder do município. Nomeia quem eles quiser, salvo algo muito específico ali previsto em lei. Não pode determinada pessoa, tem que ter nível superior, tem que ter nível superior em direito, tem que ser servidor público. Tá? E nós temos sempre um preenchimento mínimo, ali, um percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos. Lembrando que o cargo em comissão, gente, ele só pode ser exercido em funções de direção, chefia e assessoramento. Eu não posso pegar e eu quero um comissionado assistente administrativo, eu quero um porteiro comissionado, eu quero um vigia do município comissionado. Não existe isso. É direção, chefia e assessoramento. Sempre, tá? Não posso colocar em cargo em comissão uma pessoa exercendo um cargo que deveria ser acessível via concurso público. Não posso fazer isso. Os cargos acessíveis via concurso público são acessíveis via concurso público. Ponto final. Tá? E os demais cargos são acessíveis via nomeação e livre exoneração. Tá? Vamos lá, gente. Para o exercício dos cargos dos grupos DGAE e DGAS, eu preciso ter preferencialmente uma formação em curso superior de graduação. Tá? Então, preferencialmente, não é exclusivo. Tá? Então, cuidado com isso. Para o exercício dos cargos do grupo DGAI, tá? Eu, servidor ocupante deste cargo, preciso possuir preferencialmente capacidade técnica comprovada para o exercício da função. Tá? Então é preferencial. A banca vai tentar trocar esta palavra por exclusivamente.
Tá? Tome cuidado com relação a isso. Tá? Vamos lá, gente. Parágrafo 1º. O cargo em comissão de diretor de controle interno e auditoria da Controladoria Geral do município é privativo, aqui sim, é exclusivo, tá? De servidor público efetivo e estável. Então tem que ser um servidor concursado e já estável, que passou do período de estágio probatório, que é aquele período de 3 anos, né, em que você passa por uma avaliação aí de uma comissão formada por servidores já estáveis, tá? Vamos lá. Os cargos em comissão finalísticos das diretorias das secretarias da Fazenda e de Orçamento e Contabilidade, responsáveis pelas áreas de orçamento, de planejamento e gestão financeira e arrecadação e fiscalização tributária serão ocupados, de novo, ó, preferencialmente, por servidores públicos estáveis. Toma cuidado, exclusivamente, somente do parágrafo 1º, que é privativo, ó, privativo de servidor público efetivo e estável. Os demais, ó, inciso 1, inciso 2 do artigo 58 é preferencialmente por pessoa que tem formação em curso superior de graduação e pessoa que tem capacidade técnica comprovada, preferencialmente. E o parágrafo 2º também, nestes cargos de diretorias aqui, preferencialmente servidor público estável, tá? Não é exclusivo. Olha só, artigo 59, gente. Fica facultado ao prefeito do município e também aos secretários e aos dirigentes, tá, os diretores das autarquias municipais e a outros agentes públicos que forem expressamente indicados em lei, tá? Então vai ter um rol taxativo para isso, delegar, tá? Então esse aqui é o instituto da delegação, tá? Então se eu posso mais, eu posso delegar o quê? Uma delegação de competência, tá? Então, algo que eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Eu delego para um subordinado meu realizar. E esta delegação de competência, ela tem caráter precário. Ou seja, eu posso revogar ela a qualquer momento. Tá? Então eu posso delegar competência aos dirigentes de órgãos, de entidades e unidades administrativas, por eles supervisionados, coordenados, orientados ou controlados, para a prática de atos administrativos e de gestão orçamentária e financeira conforme disposto em regulamento. O que eu não posso delegar, gente? Isso aqui está bem batido em concursos públicos, cai direto. A gente tem um mnemônico para decorar isso, que é o cenoura. Cenoura. Então eu não posso delegar se, né? Se. O que significa se? Competência exclusiva. Ó. CE. Competência exclusiva. Então matérias de competência exclusiva eu não posso delegar. É a primeira parte do meu mnemônico. Meu bizu. Vamos lá. E depois, seno, no significa o quê? Ato no normativo. Atos normativos, edição de atos normativos eu não posso delegar. E que mais? Cenoura. Cenoura, RA de recursos administrativos, tá? Então, RA de recursos administrativos. Decisão de recurso administrativo eu não posso delegar. Não pode ser objeto de delegação cenoura. E que mais, professor? RD. RD é o quê? Recebida por delegação. Então, cenoura, RD. Cenoura, RD eu não posso delegar no município de Garopaba. Normalmente a gente decora somente o mnemônico cenoura. Quem é acostumado a estudar direito administrativo, concursos públicos, decora isso daí. Cenoura. Então eu não posso delegar o quê? Atos de competência exclusiva, matérias de competência exclusiva, edição de atos que tenha caráter normativo e decisão aí em recursos administrativos. Não posso fazer isso. E aí veio o município de Garopaba e colocou uma coisinha a mais para complicar a tua vida, que são as atribuições recebidas por delegação. Aí você pensa, é lógico, né? Se eu já recebi uma atribuição que não era minha, recebi uma competência por delegação, aí eu vou delegá-la de novo? Vou jogar para baixo? Não, né? É até um desrespeito. Então o prefeito municipal me delegou algo. Aí eu pego, não, eu não quero fazer isso, empurro para outro. Não posso fazer isso, não posso delegar de novo. Tá? Então uma subdelegação, assim. Não existe isso daí. Tá bom? Fechou, gente? Tranquilo? Isso aqui pode ser objeto de cobrança sua prova, tá? Estrelinha aqui para esse artigo 62. Vamos lá. Artigo 63. O controle das atividades da administração pública do município será exercido em todos os níveis, os órgãos e as entidades que a integram, tá? Então, claro, né? O município vai fazer o próprio controle da sua atividade. O nome desse controle é o quê? Controle interno, que é realizado dentro de cada poder, tá? Artigo 64. A autoridade competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar providências administrativas com vistas à identificação dos responsáveis, à quantificação do dano e ao ressarcimento do erário quando
Inciso 1. Não forem prestadas contas da aplicação de recursos antecipados a entidades privadas por qualquer meio ou qualquer título, inclusive subvenções, auxílios e contribuições. Aconteceu isso daqui, previsto no inciso 1, a autoridade competente, sob pena de responder pelo mesmo ato, tem que adotar providência administrativa para quê? Para apurar aquilo. Ou ela abre um processo para isso, ou ela informa o órgão correcional para poder investigar isso daí, tá? Abrir um procedimento ali, um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, de repente, se for o caso, para poder apurar a situação, tá? Inciso 2. Forem as contas de que trata o inciso 1 do caput deste artigo prestadas parcialmente. Então, prestaram as contas. Aqui no inciso 1, não prestaram contas, tá? No inciso 2, prestaram as contas, só que prestaram parcialmente ou evidenciaram a utilização de recursos para fim diverso daquele a que se destinavam. Então tem que apurar isso daí também. Ocorrer desfalque ou desvio de bens ou valores públicos, tá? Desvio de bens e valores públicos ainda é crime, né? É peculato, né? Peculato na modalidade o quê? Desvio, na modalidade desvio, previsto lá dentro do Código Penal. Tem que apurar administrativamente e também criminalmente. Ou restar caracterizada a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual resulte prejuízo ao erário. Tá? O que mais nós temos? Houver assunção de compromissos ou despesas que extrapolem os limites previstos na LOA. Tá? A LOA é a Lei Orçamentária Anual, uma das 3 leis orçamentárias que nós temos. Né? E na programação financeira ou no cronograma de execução de desembolso. Tá? E o parágrafo único vai arrematar dizendo que as providências administrativas de que trata o caput deste artigo, com o objetivo a regularizar a situação danosa ou obter o ressarcimento ao erário, serão realizadas por meio de processo administrativo, como eu já havia falado para vocês, né? E nós temos sempre aí, né, a maioria das prefeituras dos estados, nós temos 2 tipos de processo administrativo, pelo menos, né? Que é um processo administrativo disciplinar mais complexo e uma sindicância, que é algo mais simples. Normalmente a gente trabalha com 2 tipos de processo administrativo, mas tem aí outros municípios que às vezes trabalham com mais de um tipo. Tá? Beleza? Vamos lá, artigo 66, vamos lá. Os secretários municipais, por meio de orientação, coordenação e avaliação, são responsáveis pela supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da administração pública municipal enquadrados em sua área de competência. Tá? Então, os secretários municipais, além de outras atribuições, claro, vão orientar, coordenar e avaliar, tá? Supervisionar as atividades dos órgãos e das entidades da administração pública. Tá? A supervisão de que trata o caput deste artigo refere-se à atividade finalística da entidade. Tá? Então, o que acontece? Entidade, quando a gente fala em entidade, a gente está falando em administração pública, o quê? Indireta. Tá? Então, na administração pública indireta, nós não temos uma hierarquia e subordinação. Do ente político que a criou, por exemplo, o município de Garopaba, não controla, né, hierarquicamente a sua administração indireta, as suas fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Não tem isso daí dentro da administração indireta. O que nós temos é um controle finalístico, um controle de finalidade. Então o secretário pode verificar se aquela entidade da administração indireta está atendendo aos fins previstos em lei. Somente isso. Não consegue dar ordens, emanar ordens. Tá? Podemos usar o exemplo aí da União, para ficar mais fácil de visualizar. Nós temos aí uma entidade da administração indireta que é a Petrobras, uma sociedade de economia o quê? Mista. Tem ali personalidade jurídica própria. O presidente da República não manda na Petrobras. Quem manda na Petrobras? O presidente da Petrobras, tá? Os diretores, tá? Os acionistas ali, de repente, que possam ter controle, se bem que não, né? Porque o controle da acionária da Petrobras é da União. Enfim, quem vai efetivamente mandar é o presidente ali da Petrobras, os diretores ali e outros cargos de chefia e direção, supervisão dentro da entidade. Nunca o presidente da República, ele não vai conseguir fazer isso, porque somente o presidente da República vai conseguir fazer o controle finalístico daquela entidade, ele não vai conseguir dar ordens ali, eu quero que baixe o petróleo, eu quero que suba o petróleo, eu quero que faça mais investimentos. Não tem isso daí dentro da administração pública indireta. Por isso que este artigo aqui, artigo 66, parágrafo único, vai dizer que a supervisão do secretário em relação às entidades, a administração pública indireta, é apenas de controle finalístico, tá? Ficando preservada a autonomia no processo decisório e na gestão administrativa e financeira de apoio operacional e de pessoas. Tá? Fechou, gente? Vamos lá. Artigo 68,
A supervisão dos secretários municipais perante as entidades da administração pública municipal indireta visa assegurar qual é o objetivo dessa supervisão, este controle finalístico dos secretários em relação às entidades da administração pública indireta. A realização do quê? Dos objetivos fixados nos atos de institucionalização ou de constituição das entidades, a harmonia com a política e a programação governamental no setor da atuação da entidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade e a relevância administrativa. Eficiência, eficácia e efetividade são coisas diferentes, isso você estuda dentro de uma matéria chamada administração pública, tá bom, gente? Tem diferença, tá? Então a eficiência eu gasto pouco e faço muito, eficácia eu atinjo os meus objetivos, né? Atinjo as minhas metas sem necessariamente visar aí um pouco gasto, né? E a efetividade tem a ver com os resultados que aquela minha ação gerou. Tá? Então temos diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, mas não para os nossos estudos aqui da lei complementar tem relevância. Tem relevância mais nos concursos em que cai administração pública, tá? Em que é cobrada esta matéria aí de administração pública. Que mais? Diminuição dos custos e despesas operacionais, autonomia administrativa, operacional e financeira das entidades, observância de regras de governança corporativa e transparência e, por último, a implantação de práticas de gestão de riscos e de controle interno são os objetivos alcançados pela supervisão dos secretários em relação à administração indireta, tá? Para arrematar aqui, gente, vamos fazer questões. As questões são algo importante, são coisas importantes que a gente faz nos nossos estudos. Muita gente negligencia a resolução de questões, principalmente na parte de legislação municipal, porque a gente quase não tem questões de legislações municipais, especialmente legislações novas como essa. Então o que você tem que fazer? Algo que eu fiz aqui, eu criei esta questão. E você pode criar questões em casa, tá? Você não precisa ir ficar quebrando a cabeça, lendo e relendo a mesma lei para você decorar, sendo que você pode utilizar a leitura combinada com resolução de questões que você mesmo criou, você consegue trazer mais conhecimento para dentro de si, consegue consolidar mais conhecimento. Tá? Então você encurta o caminho, beleza? Utilizando técnicas de estudo, como por exemplo a resolução de questões. Formulação e resolução de questões a gente chama de estudo ativo. Estudo ativo é quando eu não estou simplesmente parado como você está agora, assistindo e ouvindo o professor Leandro falar. Tá? Quando você faz isso, você está recebendo conhecimento, é estudo passivo. Estudo ativo eu estou fazendo recuperação mental, tá? Estou escrevendo algo, estou recuperando algo da minha mente, estou tentando falar para mim mesmo aquilo que eu acabei de ver nas videoaulas, aquilo que eu acabei de ler num PDF, tentando resgatar mentalmente aquilo. Isso dá trabalho? Claro que dá trabalho, muito mais que o estudo passivo. Por isso que é uma técnica interessante e que muita gente negligencia, ou porque é difícil, ou porque não conhece a técnica, tá? Então façam questões. Claro que se você tem questões prontas, já adquiriu questões de alguém, você tem um site de resolução de questões, você vai usar o site, que é muito mais fácil. É claro, é óbvio, tá? Mas se você não tem questões para trabalhar, você vai trabalhar com questões inéditas. Aí você vai fazer as suas questões inéditas, tá bom? Beleza? Resolve comigo essa questão aqui, não fica ouvindo só o professor Leandro falar. Eu vou botar a questão na tela, pausa e se desafie. Tente resolver a questão, tá? Que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, então eu quero saber a incorreta, essa questão inédita, eu que criei, sobre a Lei Complementar 2410 de 2022 de Garopaba, Santa Catarina. Vamos lá. Qual é a questão errada? Letra A. Qual é a alternativa errada, melhor dizendo? O controle das atividades da administração pública do município será exercido em todos os níveis, os órgãos e entidades que integram, tá? Será que isso aqui está errado ou certo? Isso aqui a gente viu, né? Isso aqui é o controle, o quê? Controle interno. Tá certo, né? Isso aqui não é o nosso gabarito. Letra B. O cargo em comissão de diretor de controle interno e auditoria da Controladoria Geral do município é privativo de servidor público efetivo e estável. Vimos isso também, esse aqui é o único caso, tá? De uma exclusividade, como é que eu posso te dizer, uma característica exclusiva para você poder assumir um cargo em comissão aí no município de Garopaba, porque as demais características ali que o servidor tem que ter para poder assumir um cargo em comissão, para a pessoa ter que ter antes de assumir um cargo em comissão, elas são preferenciais, né? Neste caso aqui ela é exclusiva, então tem que ser, sim, um servidor público efetivo e estável para assumir o cargo de diretor de controle interno e auditoria da Controladoria Geral do município, tá? Então não é o nosso gabarito. Letra C. São autarquias cujas competências específicas estão previstas nos atos legais de sua criação, entre outros, o Instituto Municipal do Meio Ambiente de Garopaba, o IMAG. Tá? O IMAG é uma autarquia, sim ou não? É uma autarquia, claro que sim. Tá? Então, perfeito, perfeito.
Então, isso aqui não é o nosso gabarito, sobra a letra D, tá? Por exclusão, a gente marca essa, mas antes a gente vai ler, tá? A administração pública municipal indireta é constituída por entidades. Quando a gente fala em administração pública indireta, a gente tem que lembrar do mnemônico FASE, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, e a gente tem que lembrar que elas são entidades, tá? Entidades. E aí a administração pública direta vai fazer o quê? Controle finalístico. Não tem hierarquia e subordinação, tá, entre essas entidades e a administração pública direta. Então vamos lá, a administração pública municipal indireta é constituída por entidades, está certo. Sem personalidade jurídica está errado. Elas têm personalidade jurídica. Tá? Elas têm personalidade jurídica, por isso que tem autonomia. Tá? Então elas têm personalidade jurídica própria em funcionamento ao que vierem a ser criadas. Isso daqui está errado, por isso é o nosso gabarito. Tá? Gabarito letra D, né? Tá escrito E aqui, nada a ver, é D, tá? Nem temos a letra E aqui, tá? Só vai até a D. Depois eu corrijo esse slide aqui. A administração pública municipal indireta, gente, é constituída por entidades dotadas de personalidade jurídica própria em funcionamento ao que vierem a ser criadas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Não tem, tá? Encerramos aqui o estudo dessa legislação, tá? Se você gostou dessa aula, gostou do professor Leandro, dá um like no vídeo aqui, se inscreve no canal do professor Leandro para você receber novidades aí. Possivelmente, nos próximos dias eu vou postar novos vídeos para ajudar vocês aqui na sua preparação dessa reta final, tá? Então, ativa as notificações para você ser avisado de novos vídeos. E se você quer adquirir os meus materiais de estudo para este concurso de Garopaba, materiais que eu fiz exclusivamente para você se dar bem nessa reta final, você pode clicar nos links aqui abaixo que vão te levar para dentro do meu Instagram. No meu Instagram tem a minha bio, na minha bio tem um link ali que tem todos os materiais disponíveis para esse concurso público, algo que eu não consigo fazer. Eu sou sozinho, né? Sou o professor Leandro, só não sou uma empresa, né? Então eu não consigo produzir materiais para diversos cargos, tá? Tem alguma coisa ali que pode de repente te ajudar a um preço baixo, que é preço social. Eu sempre trabalho com preços sociais para concursos públicos, porque você, concurseiro, se está estudando, é porque a vida não está fácil, né? Então você não está aí cheio de dinheiro para poder investir, né? Não é gastar, né? É investimento. Estudo é investimento. Mas mesmo assim, a gente não pode abusar aí do concurseiro que está aí batalhando, né? Estudar já é difícil, ainda vou ficar sangrando o concurseiro? Não vou fazer isso. Então os meus materiais têm uma boa qualidade e um bom preço também. Se tem interesse, tá? É só entrar no meu Instagram, verifica os links que tem aqui abaixo, tá? São links que vão te levar para dentro do meu Instagram e você vai ter acesso a esses materiais e também, não quero material nenhum do professor Leandro, só gostei da aula dele. Então se inscreve no meu canal aqui e vai lá me segue no Instagram, que eu posto dicas de estudo todos os dias. Beleza, gente? Tranquilo? Se você tem essa legislação dentro aí do edital aí, do conteúdo programático do cargo aí que você se inscreveu, e o cargo que você se inscreveu é um cargo top, tipo auditor do município, advogado do município, tá? Peço desculpas porque a aula não é profunda o suficiente para abarcar esse tipo de cargo, tá? Então eu não consigo me aprofundar demais aqui, por quê? Porque eu jogo essa aula no YouTube para todo mundo ver. E vai ter gente que está estudando aí para agente administrativo, por exemplo, que é um cargo que não cobra tanta coisa, não é pesado fazer uma prova dessa, não tem questões profundas, então eu tenho que conversar com todo mundo. Eu não posso me aprofundar demais aí dentro dessa videoaula. Poderia fazer isso? Poderia, mas aí eu ia prejudicar os demais candidatos, a grande maioria dos demais candidatos aí que não vão fazer provas tão difíceis quanto a sua. Tá bom, gente? Beleza? Tá explicado? Desejo ótimos estudos para vocês aí, tenham sucesso na sua jornada. Contem com o professor Leandro sempre. Um forte abraço e até mais.